Shalom. Nós estamos trabalhando este ano sobre o lema Eu sou Igreja em Missão. E neste segundo bloco nós estamos enfatizando a nossa missão. Qual é a nossa missão? Transformar vidas através da oração, do evangelismo, do discipulado e do serviço. E hoje, abrindo este bloco, o tema da mensagem será oração, ato humano, resposta divina. Vamos orar? Querido Deus, eu quero em nome de Jesus te pedir que tu abençoe esta palavra. Temos orado, estudado e pedido mesmo que o Senhor abençoe, para que através desta mensagem, todo aquele que estiver ouvindo, participando, assistindo, possa ser edificado. Que no final da palavra, todos nós, fortalecidos, unja mesmo, ó Deus, e que venha da tua parte para o coração de cada ouvinte. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Shalom a todos os conectados conosco. Saiba que é uma alegria muito grande contar com a sua participação. Desejamos que você seja grandemente edificado neste momento e, se o for, compartilhe para que outros também possam ser edificados com a palavra do Senhor. A partir de agora, então, teremos um tempo juntos, um tempo especial de meditação na palavra de Deus, que tem sempre mensagens de esperança, de conforto, de encorajamento para enfrentarmos aquilo que nos sobrevém. Trataremos de uma ação poderosa que transforma o mal em bem, a pobreza em abundância, a doença em cura, transforma a dor em alívio, transforma a preocupação em calma, o trauma em libertação, uma ação que transforma a perdição em salvação. Estou referindo-me à oração. Oração é o meio através do qual relacionamos-nos diretamente com Deus. Deus dá ouvidos à nossa voz. Isso é maravilhoso. E responde. Aliás, estejam certos disso. Ele nunca nos deixa sem respostas. Portanto, a mensagem de hoje tratará da oração como ato humano, resposta divina. Gostaria de mais uma vez orar. Senhor, a ti clamamos por este momento de edificação na tua palavra. Vem, Senhor, e abre as mentes e corações para receberem o teu recado. Manifesta-te em nossas vidas, oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e que você deixe aberto nos versículos de 1 a 25, porque é desse trecho que traremos a palavra de hoje como texto básico. Mantenha aberta para você conferir os fatos que serão mencionados, porque não leremos o texto todo. Ele trata de uma situação humanamente impossível de ser revertida, mas que foi transformada a partir da oração da igreja. No início do primeiro século, a igreja cristã propagou-se com sucesso milagroso em Jerusalém e foi até Roma, o centro do Império Romano. O evangelho expandia-se cada vez mais, produzindo conversões em massa. Uma só vez, num discurso de Pedro, quase 3.000 pessoas entregaram-se a Cristo. E em seguida, Pedro e João, falando ao povo, o número de convertidos foi até quase 5.000 pessoas. Esses dias, porém, foram muito difíceis para os seguidores de Cristo. Eles tinham de reunir-se às escondidas para protegerem-se da perseguição romana. Quando eles eram capturados,
eram presos, maltratados até a morte em praça pública quando libertos da prisão. Na ocasião, o rei Herodes, neto de Herodes o Grande, ferrenho perseguidor dos cristãos, mandou prender ao apóstolo Pedro. E a intenção dele era, logo na festa da Páscoa, soltar Pedro das cadeias e entregá-lo para ser maltratado em público. Acompanhe comigo o versículo 4 de Atos 12. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O que ocorria? Judeus e romanos divertiam-se nas arenas assistindo o massacre aos cristãos. Era uma realidade muito triste. A chance de Pedro escapar da prisão e do martírio seria 0 diante das escoltas colocadas por Herodes. 4 escoltas de 4 homens cada uma delas. Não fosse algo extraordinário acontecendo em paralelo, conforme relata o versículo 5 deste mesmo capítulo 12. Acompanhem comigo. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que lindo! A surpreendente resposta divina foi que Pedro dormia acorrentado, mãos e pés, entre 2 soldados, quando uma luz sobreveio sobre aquela prisão. Um anjo o tocou e disse: levanta-te depressa, coloque as suas sandálias, tome a sua capa e vem comigo. E Pedro rapidamente atendeu. E em Atos 12:10 diz o seguinte a esse respeito: já Pedro sem correntes, porque elas automaticamente caíram de suas mãos e de seus pés. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Eu não posso deixar de comentar o versículo 10. Eu acho muito lindo, eu acho graça nisso que aconteceu, graça divina. Imagine você a situação. Pedro, acompanhado do anjo, saindo com a prisão iluminada, não foi às escuras, não foi às escondidas, veio uma luz para iluminar aquela prisão. E Pedro e o anjo saíram, passando pela primeira e pela segunda sentinela, sem brigar, sem ter que usar da violência, sem nenhuma resistência. Ninguém fez nada. Eles simplesmente passaram por essas 2 sentinelas. E outra coisa muito graciosa que me chama a atenção: quando saíram para a porta da cidade, o portão abriu-se automaticamente. Que acontecimento maravilhoso. E eu fico pensando assim: se o inventor do portão eletrônico, o criador do portão eletrônico, acha que teve uma ideia luminosa, saiba ele que o primeiro portão automático abriu-se naquele dia para libertar Pedro daquela cadeia. Ou então pode ser que esse criador conhecia esse texto e se inspirou nele. Só que aquela abertura automática foi uma abertura sem mecanismos, mas uma abertura
por ordem divina. Glória a Deus por essa maravilha. Diz a Bíblia que o alvoroço entre os soldados, quando se deram conta de que Pedro havia saído da prisão, foi tão grande esse alvoroço que, não havendo êxito em encontrá-lo, Herodes mandou matar toda a escolta responsável pela guarda de Pedro. Ou seja, 16 homens executados. Os cristãos que oravam por Pedro, secretamente e incessantemente, estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos. Era uma mulher de posses que, durante a perseguição de Herodes, corajosamente ela abria a sua casa para reunir os cristãos de Jerusalém, que não podiam se expor. E quando Pedro livrou-se da prisão, o primeiro lugar que ele pensou em ir foi na casa de Maria, e para a alegria de todos. Veja que interessante como esse encontro de Pedro com aquela igreja reunida na casa de Maria aconteceu. Versos 13 e 14. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Até que eles duvidaram da fala daquela moça e disseram: você está louca? O que é isso? Pedro à porta. Interessante notar as reações dos seres humanos. Creem no poder de Deus, creem na possibilidade de Deus fazer coisas extremas, maravilhosas, infinitamente maiores do que aquilo que a gente possa imaginar. Estavam orando a Deus pela vida, pela libertação de Pedro, e quando vem a notícia de que ele estava à porta, de início não acreditaram, a não ser quando viram Pedro acenando para eles, e então eles autorizaram aquela serva a abrir a porta e deixar Pedro entrar. Pedro ficou um pouco com eles e logo se foi. Por causa da perseguição aos cristãos, o que aconteceu dali para frente? Eles tiveram que sair de Jerusalém e espalharam-se pelo mundo da época, o que chamamos de diáspora. Eles se dividiram, se dispersaram, e aquilo que parecia ser uma desgraça na vida deles, porque lá em Jerusalém eles viviam confinados, escondidos, mas isso provocou uma expansão ainda maior do Evangelho, porque à medida que esses cristãos foram se espalhando por outras províncias e chegando a outros países, esse Evangelho pôde chegar até nós, até você. Como Deus aproveita todas as experiências humanas e Ele trabalha dentro de cada circunstância, de cada situação, e faz maravilhas todo o tempo. Observe então, queridos, a semelhança com a situação que temos vivido. Lá, naquele tempo, os cristãos estavam confinados pelo risco de morte que passavam. Mas, ao mesmo tempo, eles oravam incessantemente, pedindo livramento. Podemos e devemos fazer o mesmo enquanto estamos confinados, aguardamos o livramento do Senhor, orando intensamente e espalhando as boas notícias do Evangelho.
Então, em vez de você murmurar e reclamar por tanto tempo dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer outras coisas, louve a Deus pelo tempo que está sobrando a você de ligar para alguém, de orar por alguém, de falar do Evangelho para alguém. Nunca antes tivemos tanta oportunidade de espalhar o Evangelho ao nosso contato diário, como temos tido nestes últimos dias. Aproveite esse tempo. Não há tempo de ficar de braços cruzados esperando a situação se resolver. Diga assim: Deus preparou esse momento porque Ele está contando com o meu trabalho e certamente Ele fará o dele. Certa vez, Jesus afirmou aos seus discípulos assim: para Deus, tudo é possível. Aqueles cristãos do primeiro século creram na possibilidade de arrancar Pedro da prisão diante da impossibilidade humana. Oraram com fé e a resposta divina foi surpreendente. Aquilo que parecia uma desgraça na vida daqueles cristãos, Deus reverteu em bênçãos. E assim Ele poderá fazer na nossa vida também, nestes dias difíceis que temos vivido. Essa fantástica resposta de Deus me traz à mente a maneira tão expressiva e explicativa que o apóstolo Paulo usa para revelar a maneira como Deus se manifesta, suas ações, como Ele trabalha, como Ele pode fazer o impossível acontecer. E ele cita então como exemplo a experiência de Abraão, que recebeu a promessa de Deus de ser pai, mesmo sendo ele e a esposa já velhos. E Paulo afirma em Romanos capítulo 4, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, neste capítulo 4 de Romanos, e é interessante até você ter grifado estes 2 versículos, porque eles são verdadeira aula de fé em prática e de certeza de que Deus age quando oramos e quando clamamos, e as possibilidades que podem acontecer de resposta divina é infinitamente maior do que aquilo que possamos imaginar. Acompanhe comigo Romanos 4, 17 e 18. O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Como eu amo essa palavra de Paulo nos explicando a ação de Deus, como ela se manifesta em nossas vidas. Ele chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Que maravilhosa escolha Abraão fez em suas vidas. Ele preferiu crer na promessa de Deus e foi realmente chamado e foi realmente pai de multidões, mesmo na velhice, tendo o seu primeiro filho, Isaque. Reforçando o seu ensino, Paulo escreve também aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 10, versículo 4, outro texto que todo cristão deve ter na sua mente, grifado na sua Bíblia e na sua prática de fé, que diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Há quanto tempo essa verdade é ensinada, disponibilizando a nós a possibilidade
de destruir fortalezas que se levantam todos os dias em nossas vidas, em todas as áreas de nossas vidas, em todas as circunstâncias de vida que levamos. Você tem se utilizado das armas poderosas em Deus? Ou tem se conformado em usar apenas as armas humanas e esperar pelo resultado das armas humanas? Atualmente, lutamos contra um inimigo que é mortal. Tenho dito que estamos enfrentando a Terceira Guerra Mundial. Todas as nações estão em guerra, estão lutando, não entre si, mas contra um inimigo em comum. Nações pobres, nações ricas, nações com recursos, nações sem recursos. A ciência, a medicina, a economia, toda a humanidade subjugada a um mal invisível. Mas ao bem que nos une a Deus, Jesus Cristo, que pelo seu sangue derramado na cruz, por mim, por você, abriu caminho para sermos recebidos por Deus, ouvidos em oração e contemplados com respostas divinas a tudo o que pedimos e clamamos. Queira Deus que essa situação torne mais fácil a compreensão e a consciência da necessidade de dedicarmos-nos mais à oração. A Igreja de Jesus Cristo tem armas poderosas em suas mãos. E só a Igreja tem essas armas. O mundo não a conhece, a ciência não a conhece, a medicina não a conhece. Não que desprezemos todos os feitos da ciência, da medicina, da tecnologia, porque todo esse conhecimento foi Deus que deu, é Deus que dá, não podemos desprezar. Mas as armas poderosas em Deus é só a Igreja de Jesus Cristo que as tem nas mãos. E é hora de dispararmos essas armas no reino espiritual, nas regiões celestiais, para que Deus intervenha nas situações graves e difíceis que estamos vivendo. É tempo de unirmos-nos em oração para destruir as fortalezas que levantam-se contra nós, abalando todas as estruturas, deixando a humanidade no pó. Você está se sentindo no pó? Não se assuste. Lembre-se que Deus criou-nos do pó da terra. E Ele pode muito bem tomar novamente este pó e refazer uma nova geração que se levante para o louvor da sua glória. Mas isso só poderá acontecer se a Igreja usar das armas poderosas em Deus e clamar neste momento por salvação. Não podemos apenas ter pena de quem está contaminado, de quem está morrendo, mas temos de ter compaixão por aqueles que estão indo embora sem Jesus. Igreja, acorda! Igreja, ora por salvação! Deus nos parou para não termos a desculpa de que não temos tempo de trabalhar nessa direção. Igreja, disponha-se a lutar em oração e a resposta divina virá, porque Deus, o Todo-Poderoso, é o Deus dos impossíveis. E neste momento, encerrando esta palavra, eu gostaria de dizer a você que está aqui conosco: não saia do seu lugar. Fique onde você está. Se estiver sozinho, permaneça conosco. Se estiver acompanhado, permaneça, não saia para nada.
Fique conosco, porque agora nós precisamos aproveitar essa oportunidade de ouro de estarmos juntos através deste canal, para clamarmos como igreja e pedirmos a Deus que tenha misericórdia da humanidade e que os seus propósitos todos sejam cumpridos nessa terra e tenhamos grandes vitórias, grandes alegrias, grandes respostas divinas, se dedicarmos-nos a orar pelos perdidos, se dedicarmos-nos a aproveitar esse tempo especial que vai passar, mas Deus quer que que você não perca tempo. Pode ligar para alguém, liga, ora, conta a sua experiência com Deus. Há muita gente desesperada, já crendo que é o final do mundo, que tudo vai acabar, ou se não acabar vai ficar tudo muito ruim. Não! Nós somos filhos de um Deus altíssimo, poderoso, para fazer infinitamente mais do que a gente possa esperar. Vamos clamar juntos ao Senhor. E neste momento eu vou entregar esta palavra, desejando que Deus abençoe a cada um poderosamente. E o pastor nos conduzirá neste clamor. É importante que quanto mais gente esteja junto agora, melhor, para levantarmos um grande clamor a Deus. Estamos separados, mas Deus nos junta na sua onipresença e ouvirá a oração da igreja que se humilha diante do pó em que nos encontramos, para que Deus nos refaça. Que assim Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você agora para colocar-se em pé, erguer a sua mão para o alto e orar. Podem orar. Vamos todos fazer um clamor, orando juntos. Em primeiro lugar, comece a glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, dizer da grandiosidade, dizer que você o ama, que você depende de Deus. Eu não posso ouvir vocês orando, mas erga sua voz e ore, porque Deus está me ouvindo, Deus está ouvindo você. Um grande clamor, mas antes de exaltação do nome do Senhor, glorifique-o, bendiga-o, diga que você o ama. Aleluia, Senhor, quão grande é o Senhor. O Senhor é maravilhoso, extraordinário, poderoso, pode todas as coisas estão nas tuas mãos. Continue glorificando a Deus, glorifique, e em seguida agora eu quero que você clame em favor daqueles que estão trabalhando nos hospitais, daqueles que estão trabalhando nos mercados, nas padarias, nos postos de combustíveis, dos caminhoneiros, dos policiais, daqueles que têm de sair para trabalhar, para poder prover a nossa mesa. Ore em favor destas pessoas, peça em favor deles. Quero que você ore nesse instante. Ore também para que Deus dê sabedoria aos cientistas, aos médicos, aos pesquisadores, para que possam ter a sabedoria do alto e em breve ter o medicamento para a cura dessa enfermidade. Quero que você ore também em favor das autoridades, dos governadores, presidente, dos ministros, para que possam nesse momento não haver disputa política, mas eles estarem preocupados todos na melhor condução da nossa nação, não somente da nossa nação, mas em favor do mundo todo, pois todo mundo está passando por essa dificuldade. Ore, levante a sua voz, clame a Deus, coloque a mão no seu coração e peça para que Deus desperte em você cada vez mais o desejo de buscar a Deus, de servir a Deus e de ser bênção na vida de outras pessoas.
Peça para que Deus toque no seu coração agora o nome de alguém para quem você deva ligar, escrever e ser bênção na vida dessas pessoas. Ore, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Continue orando, ouvindo esta música, e em seguida vamos todos cantá-la juntos. Fique em pé e continue orando e louvando ao Senhor, e louvando ao Senhor, e clamando pelo poder do Senhor manifestando-se nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que esta palavra não volte para o Senhor vazia, mas que desperte em nós a fé, o poder que há na oração, em nome de Jesus. Que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer, eu posso crer e descansar em Deus. E descansar